Olá, meu nome é Lorena Zomer, eu sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fica no estado do Paraná, no Brasil. E a minha pesquisa aqui que eu trouxe, ela é resultado de uma pesquisa pós-doutoral realizada nessa mesma universidade a partir da história local com base em fontes produzidas ou sobre mulheres. O nome dela é Memória de Mulheres e os Debates de Gênero no Espaço Museológico em Araputi, Brasil. Então, a cidade especificamente é Araputi, que é uma cidade que tem mais ou menos 30 mil habitantes e tem a presença da imigração holandesa. Eu vou compartilhar porque tem algumas imagens e é interessante que se tenha acesso a essas imagens. Então, aqui é a entrada do museu. É um museu fundado há cerca de já 20 anos. Ele é um museu memorialista produzido e organizado pelos locais e que passa atualmente, já faz aí alguns 3 anos, por um processo de profissionalização que deve finalizar em 2025. Eles ainda não divulgaram o plano museológico, mas provavelmente é isso. Qual é a questão aqui? É uma imigração que para essa cidade, para esse local é muito importante, é uma memória justa nesse sentido, e para eles era interessante não perder essa memória. Porque os mais novos já não se identificavam, porque os mais novos já moravam em outras cidades, com outras realidades. Então, eles começam a ter essa preocupação em salvaguardar um acervo, bem como reunir fotos. São mais de 11, 12 mil objetos, diversos tipos de objetos, então é importante também ressaltar essa característica. Seguindo, aqui é uma imagem mais antiga de como o museu era antes. Ele é o lugar em que eles ganharam como construção paga pelo Estado a partir do momento em que eles conseguem atingir um mínimo de produção de leite. Ou seja, a imigração tinha dado certo. Então, é um lugar que tem um valor simbólico, patrimonial. Ali é uma fonte que diz respeito ao selo da vaca original que levou eh, eh, esse que permitiu esse crescimento. Então, é um processo de musealização que vem acontecendo, e a minha questão é pensar como que as mulheres estão representadas, quais são os lugares que as mulheres ocupam nos museus. E pensar um pouco o lugar dessas mulheres é dar mais sentido, um sentido mais contemporâneo, entender que o museu não é algo que remete apenas nomes, feitos, líderes, soldados, acervos que muitas vezes não se relacionam com a comunidade atual ou que não dizem respeito a uma comunidade mais diversa. Então, eu entrevistei a senhora Bronkhorst, ela tem a seguinte fala: minha atuação no museu começou em 2005, na reunião de instituição oficial do museu, que eles queriam membros para montar a diretoria, de 10 pessoas. Então foi naquela reunião que eu entrei e desde então eu não saí mais. Eu sou membro comum e vai ficar por aí. Eu gostaria de sair, porque 16 anos é o suficiente. Mas por enquanto, agora começando a ter consultoria do museu, do museólogo, eu resolvi ficar para acompanhar melhor o serviço e o futuro do museu, porque eu sou um membro que ficou mais tempo na diretoria. Então, aqui nós vemos um processo memorialista do qual ela fez parte, do qual ela muito se orgulha, e que é importante porque, sim, é um material reunido, mas também vemos uma mulher que quer acompanhar o trabalho do museólogo. E aí eu pergunto a ela como que foi essa montagem. Ela diz o seguinte: nós começamos a montar o museu pensando principalmente nos primeiros 20 anos da colônia. Assim foram pedidos os objetos, as fotos para as pessoas entregaram, às vezes emprestado para nós fazermos cópias ou coisa assim. Nós montamos ao redor de uma história, não só colocando os objetos qualquer aleatória, mas fizemos um tipo de história contando quando o pessoal saiu da Holanda, quando chegou aqui, como montou a casa, as organizações sociais. Então, aqui temos trechos da maneira como ela falou, que mostram como que eles organizaram, qual era a intenção e
quando ela menciona "eu quero ficar para acompanhar o trabalho do museólogo", eu pergunto, como que começou de fato esse trabalho? Como que vocês organizaram esse material? Aqui algumas cenas da parte interna do museu, desculpa, externa. Tem também algumas salas que reproduzem espaços, com os quais eles conviveram em seguida. Aqui, né, esses espaços internos. Então, eu comecei a olhar para esse acervo, pensando nessa diversidade, olhando nesses materiais que simbolizavam muito a mulher dentro de casa, apenas como a guardiã da educação dos filhos, que embora seja muito importante, porque é justamente por isso que muitas mulheres sabem dizer para que servem alguns objetos, qual é a história daquele objeto, mas também me incomodava, porque eu sabia pelas histórias que eu escutava que as mulheres também trabalhavam no campo, que elas também trabalhavam fora desses espaços. Mas no museu, que é o Museu de Memória Agrícola, elas não estavam representadas nesses espaços fora. Então, como pensar esse museu, esse espaço de memória, como um espaço do presente e não do passado? Aqui seguem algumas fotos de como eles vão expor no começo todo esse material reunido. Claro que hoje já está muito diferente, porque tem todo um trabalho profissional, mas aqui, então, entra a minha questão. Eu pergunto a ela como que vocês organizaram, e aí ela fala: "Olha, nós temos um catálogo. Nós temos um catálogo", por exemplo, essa foto, ela está aqui com a data em que ela foi tirada, com ali a situação. E em seguida, ela tem aqui, algumas características, sobre esse contexto. Quais eram as fotos que estavam junto, quais são os nomes dessas crianças, quem são as famílias, e assim vai se seguindo. Por exemplo, na sala que é da escola, que está aqui à frente, perdão, aqui. Elas fazem um catálogo também sobre esses móveis são originais, não são originais, quem doou, era de alguém, veio da Holanda, não, era do Brasil, tem todo esse tipo de informação. Então eu começo a entender o trabalho dessas mulheres não só para reunir o material, mas um catálogo que mesmo amador permite hoje o trabalho da musealização. Então as mulheres nesse museu, elas não têm só uma representação do lar, ou uma representação do cuidado com os filhos, ou mesmo de explicar o porquê daqueles objetos. Elas fizeram o catálogo também desses espaços. Aqui, por exemplo, os espaços em que eu encontraria algum rastro dessas mulheres, algum vestígio, mas que eu sabia desde o início que ia além. Para terminar, termino aqui com uma perspectiva do seu Ian, que é uma outra entrevista, e ele fala da mãe na costura do saco branco, com essa costura elas produziam roupas íntimas, guarda-pó, várias coisas, e a importância também das mulheres nesse sentido de trabalho, não apenas como do lar. E dentro dessa perspectiva do lar, é importante perceber o quanto as mulheres produzem economicamente também. Essa era a estante onde estavam os materiais e que, de certa forma, me trouxe muito dessa pesquisa. Aqui um exemplo também desse arquivo e que me permite hoje analisar uma perspectiva muito além de um gênero mais conservador ou mesmo dicotômico. Aqui o mapa que seria das crianças daquela escola. Então, aqui o meu objetivo foi principalmente debater, mostrar como essas mulheres trabalharam e foram importantes para o processo de musealização. Se não fossem elas, provavelmente os profissionais hoje teriam muito mais trabalho. É isso, obrigada.